Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020, e como todas as quintas-feiras às 20 horas, nós trazemos o nosso curso de Espiritismo voltado para o primeiro ano de estudos. Nós temos utilizado essa apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo 1. E nós vamos, para trazermos já esse ambiente espiritual, lermos um trecho do livro Ceifa de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na página número 2, a mensagem número 2. Desculpar. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Emmanuel nos diz: atende ao dever da desculpa, infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar, sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respira e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol revela, generoso, o monturo que o injuria, convertendo, sem alarde, em recurso fertilizante. Faze ao outro aquilo que desejas que te seja feito. Advertiu-nos o amigo Excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, repetindo, e somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. Do livro Ceifa de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem número 2. Desculpar. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Senhor, gratos somos, ó Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, reunidos em Teu nome e procurando compreender um pouco mais
da tua verdade, Senhor, da tua lei. E reunidos a esses mensageiros do bem, nós vamos dando início, com gratidão em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, boa noite, Jacerene, seja bem-vinda. E todos os amigos que vão chegando, Arnaldo, boa noite, Arnaldo. Que bom, Arnaldo compartilhando também com a Eudócia, com a Desirê, com o Daniel, com o Derian, com a Sueli. Muito bom estarmos todos aqui juntos. E Arnaldo desejando boa noite, my friends. Queridos, tenham uma ótima noite. Deus abençoe a todos. Mil beijos e abraços para vocês. Luz no coração de todos. Muito obrigada, Arnaldo. E nós vamos iniciando mais uma noite de estudos. Nós estamos no módulo 8, que fala a evolução do pensamento religioso. E hoje nós vamos iniciar o módulo 8, falando no roteiro 1 sobre a base religiosa da humanidade, sobre a evolução do pensamento religioso, e no livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, no item Nos Círculos da Fé, Chico Xavier e Emmanuel vem nos dizendo, o seguinte, eu vou ler. Lembremo-nos com devido apreço aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos. Mas, queridos amigos, na realidade, esse foi o tema que nós trouxemos ontem. Nós trouxemos ontem esse tema para os nossos alunos do 2º ano. E hoje nós vamos trazer o tema para os nossos alunos do 1º ano. E eu peguei a apostila e fiz um pequeno equívoco aqui com relação ao material que nós vamos trazer hoje. Mas isso acontece. É bom para ver quem estava aqui ontem e que está hoje também nos acompanhando, se estão atentos, né? Se vão estranhar alguma coisa. Ora, mas eu já ouvi esse tema, isso não me é estranho. Aonde que eu ouvi essa aula? Ah, foi na aula da quarta-feira, que a aula da quarta-feira é voltada para o 2º ano de estudos e a aula de quinta-feira é voltada para o 1º ano de estudos. E hoje é dia 22 de outubro e não dia 21 de outubro. Mas nós vamos, então, iniciar com o módulo 9, que fala sobre a lei de adoração, e o roteiro 2. O roteiro 2, ele fala sobre a prece, a importância, a eficácia e a ação da prece. Parece um tema simples. Primeiro, a lei de adoração. Semana passada nós começamos a falar sobre a lei de adoração, e para aqueles que porventura não nos acompanharam semana passada, está lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, Curso de Espiritismo 1º ano. Todas as aulas estão lá. Lei de adoração. Hoje é o roteiro 2, falando sobre a prece, a importância, a eficácia e a ação da prece. Muitos de nós esquecemos de orar, esquecemos. Ou então a gente delega para outro, diz assim, ore por mim, e deixamos essa grande ferramenta que é a prece, que tanto benefício pode nos proporcionar, deixamos esquecidas, ao invés de aproveitarmos o máximo a oportunidade.
Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 22. Na realidade, Kardec organiza, mas a mensagem vem do Espírito Manu. E é uma mensagem onde ele vem falando sobre esse conceito de prece. E ele vem dizendo o dever primordial, olha que coisa importantíssima para que a gente possa refletir logo já no início da nossa noite. O que o Espírito Manu, no capítulo 27 do Evangelho, nos diz. O dever, é um dever, uma obrigação primordial, um dever primeiro de toda criatura humana. O primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. O que é voltar à vida ativa? Nós estamos dormindo, acordamos. Voltamos à vida ativa. Qual é o dever, a obrigação primeira que todos nós devemos ter? Iniciar o dia com uma prece. E ele nos diz, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Ele nos alerta, uma prece que nós fazemos somente por obrigação, decorada maquinalmente, o que importa isso a Deus? A prece verdadeira é muito mais do que isso. E ele diz, ele nos ensina, a prece do cristão, do espírita, porque nós somos espíritas cristãos, a prece do cristão, do espírita, deve ele, o espírita, dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Acordamos, vamos fazer a prece. Deve essa prece, o espírita, elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Ao acordarmos, a primeira coisa, com humildade, com gratidão, e nós vamos agradecendo por todos os benefícios, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos. Durante o sono, o espírito liberto, ele vai a outras paragens, reúne-se com os amigos encarnados e desencarnados. Nós vamos ao mundo espiritual, onde podemos realizar cursos, onde podemos ser úteis no trabalho também, auxiliando durante o corpo. Enquanto o corpo está adormecido, o espírito pode estar trabalhando. Sermos gratos com os guias que nos orientam para aurir, durante o nosso repouso, no contato com esses espíritos, mais força e perseverança. Mesmo que a gente não lembre muito, mas lá no inconsciente aquele registro fica. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Todos nós, espíritos ainda a caminho, quantas falhas que precisamos, muitas das vezes, termos a indulgência, a paciência, a compaixão divina. Deve ser profunda essa prece, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Muito linda a mensagem do Espírito, dizendo, precisamos fazer uma prece com sentimento, com profundidade. E agora, ainda no capítulo 27, item 9, continuando, podemos orar por nós mesmos,
ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Há pessoas que têm dúvida com relação a isso. Mas eu posso orar por outra pessoa? Eu posso orar por mim próprio? Ah, eu oro pelos outros, mas por mim eu não oro. Eu posso orar por uma pessoa que está viva? Eu posso orar por uma pessoa que morreu, que desencarnou? E ele diz, podemos orar por todos. As preces feitas a Deus, escutam-na os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Nós temos aqueles benfeitores encarregados de recolherem as nossas preces e dirigi-las a Deus. De acordo com as possibilidades, nós vamos ser atendidos. Elas nunca são perdidas, mas nem sempre é da forma como nós gostaríamos. Às vezes a gente pode orar, Senhor, eu quero ganhar na loteria, eu quero um emprego onde eu só trabalho 1 hora por dia e ganho muito bem. Então, as preces vão ser atendidas, porque muitas das vezes nós somos crianças no momento de fazer um pedido. E ainda o Espírito Manor que nos aconselha. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mistério, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Ele nos ensina, não precisamos estar diante de um altar, diante de um oratório, ou nas praças públicas orando. Não, ele diz, podemos e devemos orar incessantemente. Quantas pessoas dizem, ore por mim, eu não tenho tempo de orar, ou eu não sei orar, ou acha que para orar precisa estar num ambiente apropriado. Não, Deus está em toda parte. E os benfeitores encarregados também. E nós vamos orar como? Vamos pedir perdão. Perdoai-me, meu Deus, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças, Senhor, para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Muitas das vezes, a prece vai nos auxiliar nisso, a dar a coragem necessária que nós precisamos para vencer as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos defeitos. Vai nos dar a força necessária para superarmos aquele momento de dor, de dificuldade, com fé, com resiliência. A prece, ela pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos, nos diz o benfeitor amigo. Nós podemos estar preparando um alimento e nos mantermos em conexão. Podemos estar dirigindo, podemos estar tomando um banho, podemos estar realizando uma atividade diária, mas rapidamente o nosso pensamento se elevar, louvando, agradecendo ou pedindo, porque a prece ela tem essas 3 possibilidades. Leon Denis, ele nos diz que, analisando a prece, ele diz que ela deve ser uma expansão íntima da alma, uma expansão íntima da alma para com Deus. Deve ser um colóquio solitário, uma conversa solitária, uma meditação sempre útil e muitas vezes fecunda. E ele complementa dizendo, a prece é por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Por isso a necessidade da prece ser de sentimento, porque se fazemos uma prece, e ele nos fala isso no livro Depois da Morte, no capítulo 51, que é sobre a prece. Se nós fizermos uma prece somente decorada, sem sentimento, nós não vamos conseguir essa sintonia com os benfeitores amigos.
fizemos uma coisa maquinal, é o que vem dizendo no início. E o Livro dos Espíritos, na questão 659, vem dizendo que é importante destacar que o Pai Nosso, que é aquela oração ensinada por Jesus e que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, na oração do Pai Nosso, ali contém o quê? 3 pontos considerados objetos da prece. Na oração do Pai Nosso. É uma oração completa, concisa, como diz Kardec, mas é uma oração perfeita, porque ali se encontra um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. É uma prece aonde Jesus ensina aos seus discípulos e que nós chamamos, dizemos, a oração dominical. E é uma oração que, em geral, todos conhecem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E por aí vai. E no capítulo 27, no item 22 do Evangelho, Kardec vem nos dizendo: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Olha o que Kardec vem nos alertando. Nós devemos orar mais uma oração do que realmente precisamos. Ao invés de dizer, Senhor, me livre de todas as provas, não. Senhor, dai-me a força para que eu possa vencê-las, porque se eu tiver que passar por essas provas, me dai a sustentação, a coragem, a resignação, a resiliência. Ao invés de eu pedir alegrias e riquezas, eu peço, Senhor, dai-me o que for, o melhor para a minha evolução moral e espiritual. Porque tu, Senhor, tu sabes o que é o melhor para mim. Nem sempre o que a gente acha que é o melhor é o melhor. Quantas das vezes a pessoa enferma e aquela doença é que é a verdadeira cura. Enquanto ele ali se encontra no leito, ele está tendo momentos para refletir, para refazer a sua vida. E quando nós, às vezes, ansiamos tanto por uma cura rápida, a cura não é o objetivo principal para a nossa evolução. E Kardec nos diz, rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos. E quando ele fala assim, rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos, a gente imagina o quê? Nossos bens mais preciosos seriam o quê? O ouro, o diamante, o brilhante? Não, ele diz, os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Tem pessoas que dizem isso. Ah, eu não vou orar, Deus não me ouve. Ou então diz assim, ah, Ele sabe o que eu preciso, então não preciso orar. E aonde está a humildade de nós sermos gratos de pedirmos? E Ele nos diz, já vos tende lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Porque, em geral, nós caímos o quê? Pela nossa incúria, pelo nosso orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pelo ciúme, pela maledicência. E ele diz, já lembrou de pedir pela sua melhoria moral? Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar. Isso é que devemos pedir. Senhor, me ajude para que eu possa melhorar. E vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Quantos ainda
presos ao egoísmo, ao orgulho, mas sem perceber. Mas quando ele tiver a humildade necessária para pedir, Senhor, me ajude, para que eu possa melhorar, para que eu possa burilar as minhas imperfeições, uma nova oportunidade vai surgir. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Eles não vão vir realizar por nós, mas eles vão o quê? Nos ajudar, nos dar o sustento, nos inspirar, nos dar a força necessária para continuarmos. Porque senão, qual seria o nosso mérito? Se eles viessem e fizessem por nós. Qual seria o nosso mérito se ao sermos avaliados na escola, e nós estamos numa grande escola, que é o nosso planeta Terra, no momento da avaliação, alguém viesse e fizesse no nosso lugar a nossa prova. Nós é que precisamos, mas nós vamos ter o quê? O amparo do professor que nos vai orientar, dos familiares que vai nos dar o bom ânimo, que vai torcer por nós, pelo nosso êxito, mas nós é que temos que dar o nosso testemunho. Admitamos, entretanto, que o homem nada possa fazer para evitar a ocorrência de certos males da vida. Ele fez tudo, ele é uma pessoa boa, ele age no bem, mas tem certas situações que ele não tem como impedir. Males que se encontram relacionados à imprevidência ou a excessos humanos. Nessa situação em especial, o que é que pode acontecer? Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Se nós sofremos algum revés, não em função da nossa incúria, mas pelas forças da natureza, nós vamos ter o amparo dos benfeitores para que a gente não caia num pensamento mal, numa depressão, num pensamento, às vezes, de uma atitude equivocada. Mas, no livro Ação e Reação, André Luiz, através de Chico Xavier, no capítulo 19, quando fala de sanções e auxílios, ele vem nos dizendo, sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas. Mas a prece renova-nos o modo de ser. Nós não vamos conseguir modificar, mas nós vamos nos renovar, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como uma vacina. A prece, diz André Luiz, a prece, uma vacina. Nós que estamos buscando tanto uma vacina contra a reincidência no mal. A partir do momento que nós realmente oramos com humildade, com fé, com confiança, nós vamos encontrando uma vacina para não cairmos novamente naqueles mesmos equívocos. A importância da prece é facilmente evidenciada quando aprendemos a fazer distinção entre rezar e orar. Isso é muito importante. Quando nós aprendemos a fazer a distinção entre rezar e orar, porque o que é rezar? Rezar é repetir palavras, segundo fórmulas determinadas. A gente pode repetir aquelas palavras sem sentimento nenhum. Agora, orar é sentir. O sentimento é intraduzível. Não há palavra que o defina com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. E é verdade. Como que a gente consegue traduzir um sentimento?
eu digo, eu te amo. Mas como que eu vou conseguir traduzir esse sentimento que eu quero expressar? A eficácia e a ação da prece. Como eu disse, alguns dizem, eu não preciso orar, Deus sabe tudo que eu preciso. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. Sem dúvida alguma, há leis naturais, existem as leis naturais. Nós falamos sobre essas leis e são leis imutáveis. Está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, falando sobre essas leis naturais. As leis de Deus, as leis divinas, leis naturais, elas não mudam. São leis perfeitas. E as leis naturais, que são leis imutáveis, elas não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, aí vai uma grande distância. Então, a prece, ela sempre é benéfica. Não podemos mudar, às vezes, algo que já foi pré-programado, mas podemos diminuir com as nossas preces algo que poderia ser mais grave e ele ser suavizado. Com as nossas preces, com a mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, com a nossa mudança de faixa vibratória, nós podemos mudar muitas coisas. Rapidamente contarei um caso que acredito que todos conheçam, mas só para que a gente relembre, que Chico Xavier nos conta em um de seus livros. Um homem, que eu não lembro o nome, ele, na reencarnação anterior, ele havia se comprometido muito. Ele havia se equivocado de tal maneira que na atual reencarnação era para ele vir e com uma prova dele perder o braço, porque ele tinha utilizado o braço de uma forma muito equivocada, com muita violência, com muita agressividade. Mas ao reencarnar, ele tinha essa prova. Ele, no mundo espiritual, ele havia pedido a prova. Mas, quando ele reencarna, com o passar dos anos, ele se torna uma pessoa tão boa, honesta, trabalhadora, um espírita assim, com um coração boníssimo. E um belo dia, na fábrica onde ele trabalhava, ele sofre um acidente e perde um dedo. Um dedo. E os amigos correm, socorrem, levam para o hospital, ficam muito tristes, os colegas de trabalho, e dizem, como pode? Esse homem tão bom, tão caridoso, tão prestativo, e sofrer esse acidente, ele não merecia isso. E à noite, ele vai à reunião mediúnica. E quando ele chega na reunião mediúnica, o benfeitor amigo relata para ele, porque ele não recordava, ele não sabia disso. Eles dizem para ele, o benfeitor diz, na sua prova, era para você ter perdido o braço. Mas, diante da sua conduta, diante da sua postura, diante da humanidade, diante dos homens, diante da sua atual reencarnação, você perdeu apenas o dedo. E ele que tinha ficado acabrunhado, afinal de contas, um acidente, dor, muito sofrimento, aquilo deu a ele um bom ânimo tão grande que no dia seguinte ele volta para o trabalho. E os amigos dizem, mas você está de licença médica, o que é que você está fazendo aqui? E ele diz, não, o que eu puder fazer, eu quero fazer. Mas eu estou me sentindo bem, eu quero ser útil. E a gente percebe o quê? Como nós encerramos. Nós não vamos mudar
as leis de Deus, mas elas podem ser modificadas, podem ser amenizadas com as nossas preces, com as nossas vibrações, com a nossa mudança, com a nossa transformação moral e espiritual. Queridos amigos, foi muito bom estarmos aqui com vocês. Hoje é quinta-feira. Na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente às 20 horas, desejando uma semana muito abençoada para todos, votos de muita paz. Muito bom.